Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Enquanto esperamos as pessoas acessarem a live no Facebook da Igreja Metodista em Jardim Britânia, estaremos ouvindo um louvor. Vamos ouvir Nani Azevedo, adorador por excelência. Sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor. Fala conosco nesse momento. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Capacita-nos, Senhor, na tua palavra. Usa-nos como ferramentas, Senhor, do teu amor, da tua paz. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu Nelson, boa noite, bem-vindo. Zé Carlos, Adriana, Arthur, Deus abençoe em nome de Jesus. Paulo Rogério, bem-vindo, Deus abençoe. Marcelo, se estiver ouvindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Um adorador por excelência. Dar o melhor da gente para Deus. Oferecer sacrifício de louvor. Bem-vinda, Rita. Neutro, bem-vinda. Nelson. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Nelson. Você, a Márcia, Ciro, Marcelo. Rosana, bem-vinda, bem-vindo, Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus. O que vai acontecer? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No sábado nós vamos entregar cestas básicas, vamos entregar kit de higiene pessoal, Jardim Britânia, Jardim Rosinha, Parque Anguera, Perus. Obrigado, Rosana. Obrigado, Deus abençoe você, todos os doadores da igreja do seu local de trabalho. Muito obrigado. Uma bênção muito grande. Eu creio que nós distribuímos ali mais de 700 quilos de alimentos e material de limpeza. Foi muito bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Divina, boa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda, querida. Mais 30 segundos, estaremos iniciando o nosso estudo. Michel, tudo bem? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora uma oração. O Silvio enviou a oração, coloquei no grupo da igreja. Todos os dias alguém vai estar fazendo uma oração, colocando no grupo da igreja. Estaremos enviando também para as pessoas que eu tenho no WhatsApp, ok? Vamos estar ouvindo a oração em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está, ou mesmo de olho aberto. Preste atenção, se desarme, se prepare para receber o melhor de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos a Ti com humildade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, nossas falhas. E, Senhor, te agradecemos
agradecemos por mais esse dia de vida, pela saúde que Tu nos destes, pela nossa família, pelas nossas familiares, nossos irmãos em Cristo, nossa igreja, nossos pastores. Te agradecemos, Senhor, pelo suprimento diário, Pai. Amém. Senhor, nós queremos também, Senhor, rogar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Tua bênção sobre nossas famílias. Sim, Pai. Abençoa Senhor, nossas famílias. Que nós não perecemos, Senhor. Em nome de Jesus, envia, Senhor, Senhor, Seus anjos a nos proteger. Espírito Santo, guie nossos passos. Senhor, te peço, livra-nos, Senhor, desse vírus que está causando, Sim, Senhor, Pai. tanto mal. Repreende, Senhor, essa enfermidade, Pai. Pessoas, famílias e muitos indo a óbito, Senhor. Reveste-nos com o Teu poder, Senhor. Esmaga, Senhor, esse vírus, esse coronavírus. Esmaga, Jesus. Esmaga em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os cientistas que estão pesquisando. Abençoa, Deus, dê sabedoria. Essa enfermidade. Abençoe, Senhor, os médicos, os enfermeiros que estão assistindo as pessoas doentes, Pai. Em nome de Jesus, põe Tua mão sobre o nosso governo. Em nome de Jesus, sobre o mundo todo, Senhor, põe Tua mão sobre os governantes desse planeta, Pai. Em nome de Jesus, especialmente esteja conosco, nossas casas, nossas famílias, amém, nossos irmãos, nossa igreja, Senhor, nossa igreja metodista, Senhor, nossas igrejas irmãs. Abençoe mesmo. E na autoridade que o Senhor Jesus nos concede, nós repreendemos Satanás e seus demônios. Repreendemos em nome de Jesus. Nossas vidas, não toca nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Pois nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, glória a Deus. Rose, seja bem-vinda. Michel, pode fazer a oração, envia no meu WhatsApp, que daí eu vou colocar os dizeres e eu vou estar anexando amanhã. Eu queria cumprimentar a irmã Neudes. Parabéns, minha irmã. Fez aniversário ontem, né? Fez mais um ano de vida. É uma irmã preciosa, preciosa. Amamos você do fundo do nosso coração. Na minha família, a nossa igreja admira você, viu? Nós amamos você, uma pessoa dedicada à família, dedicada aos amigos, né? Sempre tem um presentinho para entregar para alguém, sempre tem uma palavra boa, e na igreja está sempre recebendo ali as pessoas novas, conversando, trazendo para o nosso convívio. Parabéns, minha irmã, eu amo você do fundo do meu coração. A Rita está mandando um abraço, você é preciosa, você faz parte da nossa família, viu? Você é nossa família, viu? Nós te amamos. Que Deus possa te abençoar com muitos e muitos anos de vida em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo, segunda parte, é um estudo dividido em 5 partes, sobre a tribulação, sobre os finais dos tempos, né? Mas antes eu gostaria de conversar com vocês. Nós estamos vendo os nossos governantes, às vezes tomam alguma atitude assim meio precipitada, alguma coisa que não dá certo. Nós vemos o nosso prefeito, bloqueou as ruas, depois ele alterou o rodízio, dia sim, dia não. Mas são medidas desesperadas, porque eles sabem que o negócio vai ficar feio, né? São medidas desesperadas, estão tentando tudo quanto é forma. Então vamos orar, vamos criticar menos e vamos orar mais pelas pessoas, né? Não está dando certo, mas vai ter que acertar uma hora ou outra, né? Porque está complicado. Vamos orar. Eu estava ouvindo 2 especialistas conversarem. O negócio é complicado, viu? É muito complicado. Vamos estar, quem puder, ficar em casa ou tomar o máximo cuidado possível. Máscara, álcool gel, lavando a mão, saiu para a rua, deixa o sapato na entrada da sua casa, né? Higieniza ele mais tarde. Vamos tomar cuidado, em nome de Jesus. Amém? Sobre o fim do mundo, nós temos dezenas de versões. Cada um entende de uma coisa, né? Cada um fala uma coisa. Um concorda com uma parte, outro não concorda com outra. Tem várias tendências, né? Então muitas vezes a gente começa a ficar assustado com as coisas que nós não conhecemos. Então por isso que nós temos que estudá-las, né?
Hoje nós estávamos conversando no grupo da família. Eu lembro quando a gente ia cortar o cabelo, e o meu avô cortava o nosso cabelo quando a gente era menor. Daí parou de cortar, não aguentava mais, a maquininha manual, machucava, arrancava o cabelo da gente. Aí o barbeiro começou a vir em casa, era a domicílio. Ele andava com uma malinha assim triangular, de couro, e andava pela rua, e ele tinha os clientes, e meu pai era um dos clientes dele. E eu lembro a primeira vez que o meu irmão Silvio, o Silvio aí que está assistindo, Paulo, ouve essa. Primeira vez que o Silvio ouviu uma máquina elétrica de cortar o cabelo. Estava sentado na cadeira, tudo bem, Irani? Bem-vinda. Estava sentado na cadeira para cortar o cabelinho, né? Só tinha um modelo que a gente cortava o cabelo. Tu vê, Carlão? Era aquele americano, né? Era um negócio horroroso, né? Era muito feio. E a hora que o barbeiro ligou a maquininha, começou... pulou da cadeira e caiu fora. Para ele era o fim do mundo, né? Ele não sabia o que era aquilo, né? Então muitas vezes o que a gente não conhece assusta, né? O Silvio se assustou com aquele barulho da maquininha, né? É uma coisa muito engraçada, mas é muito sério também. Então coisas que a gente não conhece muitas vezes assustam a gente, né? Então eu lembro, logo que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, o pessoal, eu não gosto de ler Apocalipse, eu tenho medo, né? Não tem que ter medo nenhum, nós somos cristãos, né? Nós vamos ver no decorrer desse estudo que Cristo vai estar com a gente, vai caminhar com a gente, né? Ele é fiel, ele vai buscar os que são seus, ele vai buscar a cada um de nós. Então eu convido você, abra sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 15. São 5 estudos, né? E esses 2 primeiros são preparatórios, tá ok? Então, a gente tem que aprender aquilo que nós não conhecemos, né? Não conhecemos. Eu sou motorista há 40 anos, né? 40 anos eu sou motorista e eu dirijo praticamente todos os dias. E eu nunca tinha dirigido um carro automático. Na verdade, tinha dirigido um há muito tempo, não saía assim da primeira marcha. E segunda-feira eu precisei pegar o carro do meu irmão emprestado, um carro automático. Eu sofri o dia inteiro. Toda hora eu ia querer mudar a marcha, pisar na frição, né? Porque é o hábito. É o hábito. E logo no começo, quando eu peguei, eu fiquei assustado. Falei, não sei se vai dar certo. Depois, no decorrer do dia, fomos aprendendo. Então a palavra de Deus está aí para a gente aprender, né? Cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto do Senhor diz assim, a partir do versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo, ali não acreditais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, né? Gustavo, seja bem-vindo. Esse é um texto muito complexo, nós vamos estudar ele devagarzinho hoje. Tanto que logo no início ele fala assim, quem lê, entenda. Porque é terrível
você ler e não entender. Tem gente que fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Volta, lê várias vezes. Não entendeu? Pergunta para alguém que entenda, né? Pergunta para alguém que entenda, que possa explicar para você as Escrituras, né? Os assuntos despertam a imaginação e discussão na Bíblia, como a grande tribulação, como o Apocalipse. Nós vemos diversos filmes. Um ficou muito famoso há tempo atrás, Deixados para Trás, né? Sobre arrebatamento. Arrebatamento é uma tendência que tem de algumas pessoas, né? Então, é um assunto muito interessante, né? Muito interessante. Na Bíblia lemos sobre a grande tribulação, um tempo de angústia e dificuldade, como nunca antes visto na terra, levando até a volta de Cristo, né? Até o domínio de Cristo. Nós temos citado na Bíblia 3 personagens, né? Do mal. Temos a besta, o anticristo e o falso profeta, né? O falso profeta. Então, muitas vezes as pessoas já denominaram várias pessoas como anticristo. Os cristãos da época de Nero era o anticristo. Para os judeus, Hitler foi o anticristo, né? Para os judeus, para os cristãos, muitos cristãos, Hitler era o anticristo. Então, muitas pessoas se levantam. O que é anticristo? É contra Cristo, contra as coisas de Cristo. Aquele que nega que Cristo é Deus. Aquele que nega que Cristo é Deus. Então, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. No ano 66 depois de Cristo, o general Tito cercou Jerusalém. 4 anos ficou cercado, cavou fossos, entrou na cidade, entrou no ano 70 na cidade, matou de 500 mil a 1 milhão de pessoas, crianças, adultos, idosos, todos, matou todos que estavam na cidade, derrubou o templo. No ano 135, outro romano entrou na cidade e construiu um templo para o deus Júpiter. Então, no lugar onde havia adoração de Deus, entrou o abominável, a idolatria, né? Então, quando Jesus Cristo leu esse texto, falou esse texto, há 70 anos antes, aconteceu já esse texto, o abominável entrar. Quem é o anticristo? Toda a ambição de Satanás é ser como Deus, em poder e força. E ele trabalha isso com toda a força, noite e dia. Quem se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que assentará como Deus no templo, mostrando que ele é Deus. O anticristo será um líder, alguém de cargo político muito importante. Ele chegará à liderança mundial, formando uma nova era de paz e segurança global. Os estudiosos dizem que o anticristo vai aparecer no momento de grande dificuldade econômica no mundo. E ele vai se levantar como um líder mundial. Como um líder mundial. Muita gente aponta lá, o Donald Trump é o anticristo. É nada. Tem um monte de gente que não gosta dele, né? O anticristo vai se levantar em Roma. O anticristo é tal pessoa. O anticristo vai ser um camarada muito simpático. Muito simpático. Vai ser um camarada que vai se apresentar como um humanista, uma pessoa que se preocupa com as pessoas e que vai vir e vai dar jeito na situação mundial. A palavra diz que nos 3 anos e meio primeiro, ele vai ser um grande líder. Depois ele vai mostrar quem é, ao negar Cristo, né? E desejar que ele que seja adorado como Deus. Ele vencerá pela diplomacia, né? Pacificamente, convencendo todos os líderes mundiais, com sutileza, engenhosidade e sabedoria. Então não é o Bolsonaro, né? Quando fala que vai ser pela diplomacia, vai ser pacífico, graças a Deus, o Bolsonaro não é o anticristo, né? Então, fiquem atentos. Jesus Cristo fala assim, fiquem atentos aos sinais. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, no decorrer dos séculos, as pessoas ficaram assustadas,
quando falava que ia colocar um número na testa, aqui assim no punho, na palma da mão, né? As pessoas não queriam, no começo, 1800, 1900, não queria fazer RG, não queria fazer código de barra. Então, fiquem atentos, não sejam enganados pelas pessoas. Nós somos chamados para sermos atentos, né? O anticristo possuirá admirável dom de atrair as pessoas, irresistível, né? Então muitos o seguirão e depois ele vai querer ser adorado como um Deus. Vai querer ser adorado como um Deus. A palavra de Deus diz também aqui no versículo que haveriam falsos profetas, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? Quem são os falsos profetas? É aqueles que ganham dinheiro com a palavra de Deus. É aqueles que ganham dinheiro com a palavra do Senhor, aqueles que querem lucro, que querem obter lucro. Paulo diz que digno é o operário digno do seu salário. Se o pastor, a pastora trabalha na obra tempo integral, ela é digna de receber um salário digno. Mas nós estamos falando de pessoas que estão ficando ricas, que extraem o máximo da pessoa. Jesus, ao falar deles, diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçadas, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês já viram essas pessoas? Vocês têm notado os sinais? Fala para mim. Ele falou: viriam falsos cristos, falsos profetas. Ele não falou de um. Dá uma olhada quantos televisivos nós temos que se encaixam nisso. Alguns não, mas dá uma olhada em quantos. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore produz frutos bons. Porém a árvore má produz fruto mau. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má, frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Sejamos atentos. Olha a pregação dessas pessoas. Fiquem atentos. Ouça, não siga, ouça para você aprender, né? 10 características que nós devemos ficar atentos de um falso profeta. Um falso profeta relativiza as escrituras. As pessoas vêm com a ideia agora que a experiência é mais importante que a palavra de Deus. Que a experiência espiritual é mais importante que a palavra de Deus. A pessoa roda, pula, corre para lá, corre para cá, não conhece nada da palavra. Tem hoje aqui culto de ensino. Você está aqui para aprender a palavra de Deus, para não ser enganado. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para estes, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está ali está certo. O ateu não é falso profeta. Ele não crê na Bíblia. Então para ele é outra coisa. Ele é ateu. Ele é uma pessoa que não crê. Eu estou falando de uma pessoa que prega. Mas prega só o que interessa para ele. 2. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Vocês já viram isso? Um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Você já viu isso? Ofertas extravagantes? Pedindo dinheiro de quem não tem, arrancando de quem não tem. Quantas pessoas? Eu sou muito tímido de falar sobre dinheiro na igreja, eu sou muito difícil. Mas as pessoas falam mais e mais e mais, e é na televisão, e é o carnê disso, é o carnê da bênção, é o carnê não sei o que, é o carnê daquilo, é o carnê daquilo. Fala mais em dinheiro do que em salvação. Um falso profeta considera a sua palavra inquestionável. O que ele falou está certo. Ele não aceita ter o controverso. Ele não aceita. É um monólogo. O que ele fala está certo.
Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O homem como principal referencial. Eu sou importante. Vocês já viram isso? Vocês já viram as novas músicas que nós temos ouvido? Eu e não Deus? Nós temos os nossos hinos, nós temos louvores também modernos que falam de Deus, mas nós temos agora músicas que falam só de mim. Tem a música Sabor de Mel, ela tem uma melodia bonita, mas ela fala assim, numa parte que as pessoas que torceram contra ela vão ver ela lá no alto e elas lá embaixo. Que é isso? Que evangelho é esse? Que evangelho de amor é esse? Então é isso que nós temos visto. Tem umas igrejas que fundaram, não sei se continua aberto, deve continuar, que tem gente que gosta de tudo quanto é porcaria. Não tem palavra, só tem louvor. Só louvor, só música. Não tem a pregação. Se a palavra que limpa, João 15 diz que a palavra que limpa. É a palavra que limpa a nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos ser limpos. Nós só queremos, vem a mim. Nós não queremos fazer a vontade do Senhor, né? Um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva. Declara que vai ser seu. Você já ouviu alguém falar isso? Onde é que está na Bíblia que Jesus fala? Repete e repete que é seu, que você vai receber. Onde você já viu isso? Onde você já viu isso? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe ouvia na Rádio Bandeirantes um programa de horóscopo. Era Omar Cardoso, né? Omar Cardoso. E eu lembro que todo dia de manhã minha mãe ouvia, antes de se converter, na década final de 60, começo de 70, e ele falava assim: repita comigo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Como é que você vai falar um negócio desse se a pessoa está doente, está morrendo, ela vai repetir um negócio desse e não melhora nada, né? Então, o positivismo nega o sofrimento. Nega que temos que ir para a cruz com Cristo, carregar a nossa cruz. Então essas mensagens positivistas é gostoso, né? A pessoa não gosta de ouvir bênção. Ah, curou o cego, curou o enfermo, curou aquilo. E quando a gente prega, pega a sua cruz e siga-me. Muita gente tem vontade de levantar do banco da igreja e ir embora. Da minha não levanta, porque eles sabem que a pregação vai ser sobre isso. Quer caminhar com Cristo? Quer seguir seus passos? Pegue sua cruz e siga-me. Ninguém pode vir após mim se não pegar a sua cruz e me seguir. Omar Cardoso, né? Eu falei Osmar. Omar Cardoso, é isso mesmo. Eles não perdiam. É brincadeira, né? A minha mãe ouvia todo dia. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. É mentira. Um falso profeta sincretiza o evangelho. Você já viu? O evangelho antigamente era a Bíblia, sentar no banco, ouvir a pregação, levantar para orar, levantar para cantar. Agora você pisa no sal grosso, você passa naquilo, é candelabro, é não sei o que, é um monte de porcariado dentro da igreja, é água benta do lado do rádio. Você já viu? Viu o que aconteceu nas igrejas? Parece que você está entrando num lugar de idolatria. O falso profeta, ele quer destruir a sua fé. Um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Começa com uma igreja pequena, depois tem templos enormes, gastaram 800, 900, 1 bilhão com o dinheiro dos mais pobres. Um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Quer uma prova disso? Prega, faz milagre, ora em línguas, e não conhece. Mateus, no texto do Senhor diz assim: muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus Cristo está falando para a gente que fez milagre em nome de Jesus. Jesus Cristo falou de pessoas que estão fazendo milagres em nome de Jesus. Afaste de mim, porque eu não te conheço. Porque pregação de evangelho sem transformação de caráter não existe. Se você não se arrepende, se você não tem bronca quando você peca, quer saber se você é convertido? Você fica bravo com você quando você peca. Você fica nervoso com você quando você peca. Aí é transformação de caráter. Aí é ser nova criatura. Então a palavra do Senhor diz assim: quando vocês virem os falsos cristos e falsos profetas. Você tem notado isso? Tem aumentado? Tem aumentado os falsos profetas? Antigamente sempre teve. Sempre teve. Mas não na quantidade de hoje. Não no número de hoje. Nós podemos enumerar uma dezena, rapidamente. Pastores que pregam heresias. Pastores que pregam que Jesus era rico, tinha casa na praia e fazia aparecer mesas e cadeiras num passe de mágica. Heresias horrorosas. E a palavra diz que eles iriam e enganariam as pessoas, os escolhidos. E as pessoas vibram nessa igreja. E pula, e canta, e tudo que ele fala é lindo. Tudo que ele fala é lindo. E o que ele fala, as pessoas acreditam como uma verdade. Aprenda a ler mais a palavra de Deus. Aprenda a ler. O texto diz ainda, versículo 18, versículo 17. Quem estiver no eirado não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que nem no inverno, nem no sábado? O inverno em Israel é rigoroso, neva. É muito forte o inverno. Imagina uma mulher grávida, 7, 8 meses, fugindo no meio do inverno, no frio. Ou no sábado, aqueles judeus ortodoxos no sábado não podia caminhar muito longe, não poderia fugir do exército romano. Porque aqui ainda ele fala sobre o ano 70 depois de Cristo. E ele fala assim, fuja para os montes. Porque o exército não estava interessado em quem estava no monte. Quem estava no monte era pobre. Ele estava interessado em quem estava na cidade. E não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditais. Os judeus resistiram por 4 anos, do ano 66 ao ano 70, esperando que o Messias dele fosse voltar para libertar os dos romanos. Coitados, 70 anos antes eles tinham sacrificado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tinha sacrificado Jesus. Tinha sacrificado Jesus Cristo. Miguel, tudo bem? Sempre tem que ler a palavra correta de Deus. Isso, tem que ler a palavra do Senhor e tem que interpretar de forma correta. Nós temos que aprender uma coisa, Miguel. Não se lê apenas um versículo. Porque às vezes a pessoa lê um versículo, tira do contexto para servir de pretexto. Nós temos que ler o contexto inteiro. Ler um capítulo antes e um capítulo depois. Ah, dá trabalho, então você não quer aprender. Quer aprender por que está naquele texto? Lê um capítulo antes, lê um depois. Lê 3 capítulos então. Você vai saber por que está no contexto. O que está no contexto. Por que aquela frase está daquele jeito. Nós não viemos para sermos enganados por ninguém. Através de um versículo bíblico você consegue arrancar o dinheiro da pessoa. Mas no contexto,
Através de um versículo bíblico, você prova dezenas de religiões, mas no contexto, você prega apenas o Cristo ressurreto. Então, sejamos sábios, não sejamos preguiçosos. Vamos aprender da palavra de Deus. Nós, metodistas, batistas, presbiterianos também, e outras denominações, sempre prezamos pelo conhecimento da palavra. Nós, metodistas em especial, através das nossas escolas dominicais, que se espalhou para outras religiões, outras denominações, aprender mais de Deus, para não ser enganado, para não ter medo do final do mundo. Vocês sabem, eu vou contar a história para vocês. Quando eu era criança, eu fui muito bagunceiro. Dos cinco irmãos, eu fui mais desobediente. O único que apanhou uma vez do meu pai fui eu. Meu pai só bateu em uma vez só, e fui eu que apanhei. Mas da minha mãe era todo dia. A minha mãe falava assim: Sérgio, toma cuidado que você vai fazer, Deus está olhando para você. Eu ficava com medo terrível. Eu morria de medo quando minha mãe falava: Deus está olhando para você. Agora, quando alguém fala para mim: Deus está te olhando, eu sinto um carinho, eu me sinto especial, eu me sinto em paz. Deus está olhando para mim. Deus está olhando por mim. Por que eu tenho paz? Porque eu aprendi de Deus. Quando eu era criança, Deus para mim era um velhinho de barba lá em cima, sentado no trono. Se você pecasse, ele jogava um raio na sua cabeça. Vindo o conhecimento da palavra, eu descobri que Ele é um Pai de amor, que Ele me ama, que Ele me quer bem, que Ele quer caminhar comigo, que Ele quer ter intimidade comigo. Então, Jesus Cristo fala: fujam, porque quando o exército romano entrar em Jerusalém, ele vai destruir tudo pela frente. E destruiu. Não ficou pedra sobre pedra. Para você ver o tamanho da destruição. Já se passaram 2000 anos praticamente. Jerusalém nunca mais foi reconstruída pelos judeus. Foi reconstruída ali pelos muçulmanos. Os romanos entraram e construíram uma cidade em cima. Depois os muçulmanos vieram construir outra. Por isso que agora, quando vai fazer a arqueologia, tem que cavar 30, 40 metros. Foram construídas cidades em cima de cidades. Os judeus se afastaram, foram espalhados pelo mundo. Só começaram a voltar para Israel no ano de 1948. Ficaram longe quase 2000 anos. Foram afastados. Foram dispersados pelos romanos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Tudo no plural, viu, gente? Tudo no plural. O reverendo Moon falava que era a encarnação de Cristo, uma religião que surgiu na Coreia. Nós temos um aqui que é inofensivo, né? O Henri Cristo, inofensivo em termos, né? Porque tem seus seguidores lá, as Henriquetes, né? Eilos, não acrediteis. Versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Parando aqui. Muitas vezes, nós estamos numa igreja e a gente ouve falar de alguém: ah, naquela igreja o pastor faz isso, ele vai lá. Ah, o pastor nessa igreja faz isso, ele vai lá. Eu conheci um jovenzinho muito problemático e ele falou uma vez assim: ah, eu gosto de ir na igreja do pastor tal, eu estou aqui no culto, assisto o culto e corro para lá. E lá, aqui não tem profecia, né? O pessoal não faz profecia assim. Mas lá, toda vez que eu vou, se ele não faz para mim, eu vou lá na frente, ele põe a mão na minha cabeça e me dá uma profecia. Gente, o que é isso? É jogo de sorte? Que negócio é esse? Eu tenho o dom de revelação, gente. Às vezes são 6 meses sem dar uma revelação. 6 meses. É Deus falando comigo. E Deus tem que confirmar no meu coração. Várias vezes. Porque nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Nós lidamos com vidas. Nós lidamos com vidas. Nós temos que tomar cuidado o máximo possível. Tem uma história muito triste. Um bom escritor, por sinal, Max Lucado, pastor Max Lucado. Uma vez, ele estava, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, ele estava
ele recebeu um telefonema, um jovenzinho falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou: vamos marcar para tal dia. Chegou tal dia, ele falou: eu tenho um compromisso. Ligou para o rapaz e falou: pode ser amanhã? O rapaz falou: pode. Mas não deu tempo. O rapaz nesse dia se suicidou. Ele carrega esse peso até hoje. Talvez se ele não tivesse cancelado, teria conversado com o rapaz teria voltado atrás. Ou não, vai saber, né? Eu tenho vários problemas desse tipo. Eu lido com várias pessoas que têm tendência ao suicídio, que se cortam. Nós viemos para trazer paz. Paz às pessoas. Palavras de paz, de esperança. Esses dias eu mandei uma oração ontem para uma família de um senhor que se suicidou ontem, o senhor Paulo. Palavra de esperança. Vivemos num mundo confuso. Um mundo confuso. Então, aprenda mais de Deus. Aprenda do Senhor. É muito sério, Silvio. É muito sério. Lidamos com vidas. E não podemos julgar as pessoas. As pessoas adoram apontar o dedo. Nós servimos ao Deus que estende a mão. E nós tivemos que aprender a estender a mão através de Cristo. Versículo 27, olha que lindo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. É uma profecia de Jesus Cristo. Quando ele voltar, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Todo olho verá. E a palavra diz que todo joelho se dobrará. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus Cristo está chegando. Olha os sinais. Não tem tempo previsto 10, 20, 30, 40 anos hoje? Amanhã? Não sabemos. Mas os sinais estão aparecendo. Olha a falta de amor. Os Estados Unidos acho que gastou 1 ou 2 trilhões em armamento no ano passado. A Rússia, a China, o Irã, a Arábia, todo mundo se armando. E as pessoas morrendo de fome na África. Crianças morrendo de fome na África. A cada 3 segundos morre uma criança de fome. Como é que pode um negócio desse? Os sinais estão aí. Não vê quem não quer. A falta de amor, a falta de perdão, os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos. O mundo está aí. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Culto de ensino é isso, gente. Não é uma pregação em si. É um culto de ensino. Para você aprender cada vez mais de Deus. Aprender para quê? Para não ser enganado. Ou para ter a certeza da sua salvação. Que Cristo possa nos abençoar. Na próxima quarta-feira, nós estaremos estudando sobre a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus. E na quarta aula, nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Tribulação. Fim de mundo. Fique em paz. Nós temos Cristo no nosso coração. Nós temos Cristo no nosso coração. O Michel Poes 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Eu vi uma pessoa falar que devia pegar Covid na cadeia para matar todo mundo. Complicado, né? Complicado. Sabe? Eu já trabalhei com muito vendedor de droga. Não o traficante em si, mas o aviãozinho que ficava vendendo droga ali. Pessoas viciadas, dependentes.
E às vezes você fala para a pessoa assim, mas você está errado. Fala, pastor, como é errado? Eu não estou roubando, não estou matando, a pessoa vem comprar porque quer. Eu conheci uma que tinha 6 filhos. 6 filhos. Ela morava numa casa, você não conseguia abrir os braços assim, na favela. Dormia ela e 5 filhos, antes de ganhar o 6º filho. Dormia ela e 5 filhos numa cama de solteiro. Você pode achar que eu sou mentiroso, mas eu tenho muitas pessoas que entram nessa casa. Uma miséria terrível. Uma miséria. Não estou dando desculpa não, viu? Eu nunca dou desculpa para a pessoa traficar. Nunca. Tem que trabalhar. Mas nós temos que olhar o contexto, a vida da pessoa, e ensinar para ela algo melhor. Ensinar para ela que ela pode mudar de vida. Eu nunca deixei de dar cesta básica para ela. Nunca, nunca. Teve uma pessoa que me criticou uma vez. Ah, mas ela faz isso? Eu falei, olha os filhos. Olha as crianças, 5 crianças. Lindas, linda, 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 linda. Que Deus possa sempre nos abençoar. Nós olhamos pelas pessoas porque nós cremos que pode haver mudança de vida. Eu creio que pode haver mudança de vida. Em todos. Que Deus possa nos abençoar. Nesses momentos de dificuldade. Nesses momentos de dificuldade. Que Cristo possa vir ao nosso encontro. E que nós possamos ir ao encontro das pessoas. Eu amo todos que eu trabalhei. Eu amo todos que eu trabalhei. Sejam aquele crente mais fiel, ou seja aquele dependente mais viciado que tinha. Eu sempre amei todos. Talvez mais ainda os mais falhos. Sempre fui atrás. Quem me conhece sabe que eu sou sincero no que eu falo. Paremos de olhar as falhas das pessoas e vamos olhar onde a gente pode ajudar. Não estou falando que você vai ser enganado. Estou falando para você ajudar as pessoas. No sábado tinha um rapazinho fuçando no lixo, tinha uns 12 anos. Eu chamei e falei, qual é o seu nome? Ele veio meio assustado. José. Falei, você tá fazendo o que aí? Tô pegando aqui um negócio. Falei, quer uma bolacha? Eu dei uma bolacha para ele. Mas eu vim o caminho inteiro entregando cesta básica, falando, Senhor, tem uma reservada para alguém que o Senhor vai me mostrar. Aí o Senhor falou para mim, é esse aí, Sérgio. Falei, vem cá, rapaz. Ele tava com a máscara do Palmeiras assim, com símbolos do Palmeiras. Falei, rapaz, você parece ser gente boa, mas tá usando um negócio desse aí. Brinquei com ele, deu risada. Qual é o seu nome? José tal e tal. Você mora onde? Lá no Rosinha. Quer uma cesta básica? Quero. Eu abri o porta-malas e peguei, ele agarrou aquilo lá. Aí Deus falou, essa era para ele. Aprenda a ser dirigido por Deus nas suas atitudes. Aprenda a ser dirigido por Deus. Sabe? Se nós não nos apaixonarmos pelas pessoas, não servimos para Deus. Quando eu comecei o trabalho numa igreja em 2004, apareceu um morador de rua chamado Wilson. Primeira vez que o Wilson entrou na igreja, era um salão que eu pregava, tinha 15 metros por 3. A hora que ele entrou, se a Irani estiver assistindo, ela lembra disso. Um cheiro, Jesus, se o diabo fede, o cheiro não é muito... Um cheiro horroroso. Um cheiro horroroso. Aí eu parei, corri lá, ele sentou no banco, era o primeiro dia que a gente servia janta. Ele sentou, daí eu conversei um pouquinho com ele, falei, você quer jantar? Ele falou, quero. Aí daí nós saímos lá pra fora. Na hora que saiu pra fora, ele estava com a roupa imunda, vômito, defecava, urinava. Aí Deus falou, o Espírito Santo de Deus falou pra mim assim, abraça ele. Eu falei, Senhor, como é que eu vou abraçar esse cara? Dá uma olhada nele. O Espírito Santo insistiu e falou, abraça ele. Eu falei, Senhor,
Dá uma olhada nesse camarada, que sujeira. Se você não abraçar, você não tem parte comigo. Aí eu procurei um pedaço da gola assim, peguei. Na hora que eu peguei, ele me puxou e me abraçou. Aí eu abracei, vai fazer o quê? Né? Daí eu falei, você sabia que Jesus te ama? Ele falou, não sabia. Eu falei, pois Jesus te ama. Um tempo depois, ele veio para a igreja, aceitou Jesus e logo depois morreu. Mudou de vida. Mas ele ficou sabendo que Jesus o amava. E o Jesus para ele era alguém concreto também. Alguém que tocava, que punha a mão. Compreender. Jesus Cristo está voltando. A volta de Cristo é breve. Prepare-se para quando ele voltar, você ficar com ele. Você ser levado com Jesus Cristo. Não interessa se você crê em arrebatamento ou não. Se você é pré ou pós-tribulacionista, dispensionalista, não interessa. O que interessa é ter Jesus Cristo na sua vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Semana que vem daremos continuidade. Porque estou indo devagar assim, que é complexo. Primeiro nós temos que aprender os sinais. Os falsos profetas estão aí e as dezenas. As dezenas. O sincretismo religioso entrou nas nossas igrejas de forma horrorosa. Então, leia os sinais. Aprenda a ler. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem sobre a nossa vida. Os que estão nos assistindo, os que não podem, os que não querem, abençoa-os da mesma forma. Toma conta da nossa vida. Visita os doentes, enfermos nos leitos dos hospitais. Os que estão morrendo sufocados por falta de ar, por falta de um aparelho respirador, por falta de remédio. Visita também os que têm câncer, os que têm problema cardíaco no rim, no pulmão. Visita os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras. Visite a todos. Coloca as mãos sobre a vida dos que estão trabalhando, dos que estão nas conduções. Farmacêuticos, farmacêuticas, padeiros, pessoal do mercado. Pai querido, abençoa os que estão desempregados, os que estão sem rendas. Abençoa, Senhor, as pessoas que têm o coração doador, que doaram, que doam alimentos, ou que doam em espécie, Senhor, para ajudar os mais necessitados. Tu está voltando, Senhor, e nós estamos esperando a sua volta ansiosa. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos como data 13, a assinatura da Lei Áurea. Uma das histórias mais horrorosas da humanidade. A escravidão do povo africano. A escravidão dos negros. Em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão pelo que nós fizemos aos negros. Eu peço perdão pelo que nós fizemos ao povo africano. Milhares e milhares e milhares morreram na travessia. Nós não tínhamos o direito de fazer o que fizemos. Perdoa, Senhor. Perdoa por vivermos num país tão complicado. Dê sabedoria ao presidente, aos governadores, aos prefeitos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Limpa a nossa vida. Limpa a nossa vida. Em nome de Jesus. Mais uma vez, irmã Neuza, você é especial para todos nós. Parabéns. Deus te abençoe grandemente. Sexta-feira teremos culto em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus abençoe. Obrigado pela presença. O Rei está voltando. Jesus está voltando. O nosso Deus está voltando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Amém.